Eu convido aos amados irmãos da igreja para a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ler 2 versículos apenas. Versículo 12. Eclesiastes capítulo 12. Vamos ler versículo 13 e 14. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, pedimos a Tua orientação e a compreensão desse texto bíblico, Pai, tão fundamental para a nossa vida e nosso crescimento espiritual. Nos abençoa neste momento, fala aos nossos corações através do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu quero, à luz desse texto que nós acabamos de ler, tratar do seguinte tema: não estamos aqui por acaso. Qual o propósito da vida? Afinal de contas, por que motivos estamos neste mundo? Muitas vezes nós fazemos perguntas a nós mesmos, em vez de perguntar a Deus, que é o Criador. Quando nós compramos um equipamento, a primeira coisa que nós olhamos é para o manual desse equipamento, para ver como é que ele funciona. Quem nos criou foi Deus. Ele é que tem o nosso manual. Então devemos fazer algumas perguntas, não voltadas para nós mesmos, voltadas para Deus. A Bíblia diz que a vida de todas as criaturas estão na mão de Deus. Ele é quem mantém todas as pessoas com vida. Lá em Salmos nós sabemos que a substância ainda informe. Deus já sabia todos os nossos dias. Nossos dias estão determinados por Deus. O nosso nascimento, o tempo, o local, cor, raça, as características, tudo isso determinado por Deus. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Enquanto as pessoas não descobrirem isso, a vida não terá nenhum sentido. Podem ser bem-sucedidos do ponto de vista temporal, material, mas falhar em alcançar os propósitos para os quais Deus nos criou. A expectativa média de vida nesse último censo para nós brasileiros, homens 77 anos, esta deverá ser a duração média da nossa vida. Evidentemente que uns vivem 90, outros 50, outros 40, mas a média é essa. E devemos compreender o que Deus quer que façamos com o resto desses anos. Quanto tempo temos ainda de vida? E esse tempo, meu irmão, o que você vai fazer dele? Que ainda resta? Uma vida dedicada às coisas materiais é uma vida morta. É como um tronco cortado, não tem vida.
Uma vida moldada por Deus é como se fosse uma árvore frutífera, florescente. Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Assim é aquele que está firmado na rocha, é aquele que tem confiança no Senhor, porque tem raízes profundas, ele atinge o lençol freático, ele é alimentado, assim como essa árvore. Embora possa ser difícil entender o significado real de tudo que lemos ou vemos, geralmente é fácil determinar a ideia principal. Os que lêem as Escrituras não sabem qual é o propósito da vida, mas infelizmente há muitos que lêem as Escrituras e também não sabem o propósito da vida, não têm ideia. Qual é o propósito da nossa vida aqui? Porque Deus nos criou para louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. E qual é o nosso maior propósito desta vida? É a salvação, é morar com Jesus por toda a eternidade. Esse é o maior propósito do ser humano. Infelizmente muitos primam pelo ter. Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Fama, poder, riqueza, é o ter. Mas você vive aqui, como eu falei, cidade média, 77 anos, e todo o resto da sua vida, a eternidade, você vai morar onde? Só existem dois lugares depois da morte: ou vida eterna ou morte eterna, ou gozo no céu ou gozo no lugar de sofrimento. Se as pessoas entendessem isso, a vida seria diferente, o mundo era melhor. Nós somente mudaremos o mundo se mudar o homem. Em 1940 foi criada nos Estados Unidos a teologia da prosperidade. É uma corrente ideológica, teológica, que tem como pilar a sustentação e a confissão positiva. A confissão positiva: o fiel deve despender suma de dinheiro em busca da multiplicação da prosperidade. Eu acho que isso descaracterizou um pouco a missão da igreja, a missão integral, porque na realidade associa os números financeiros apenas com uma vida terrena aqui, graciosa. A esperança do céu, por exemplo, o paraíso é aqui na terra. Essa vida temporal, esse valor temporal aqui é muito importante. Relativizou a urgência do amor, exaltou muito o materialismo. Sucesso material é sinônimo de comunhão com Deus. Isso leva lá na época do judaísmo, que aqueles homens diziam que aqueles que eram prósperos porque Deus tinha abençoado. Mas sabemos que a vida abundante é aquela, não é só dinheiro, é aquele que tem o fruto do Espírito Santo, é aquele que tem uma vida em comunhão com o Senhor. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Essa é a verdadeira glória do homem. A palavra de Deus diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nada na nossa vida é casual. Tudo foi feito em função desse propósito que nós idealizamos, que quando nós conhecemos Jesus Cristo, quando conhecemos a palavra de Deus, nós criamos um propósito no nosso coração. E esse propósito é a nossa salvação, é um dia estar com Ele por toda a eternidade. Mas se você não conhece, meu irmão,
a palavra de Deus, ou se você conhece e não tem fundamentação, como diz o texto, não tem raízes, não tem um alimento. O texto que nós acabamos de ler diz que de tudo que tem o seu ouvido é suma, teme a Deus. O que é temer ao Senhor Jesus? O que é temer a Deus? É você reconhecer que Ele é o nosso Criador e que sem Ele nada podemos fazer. E guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra, obediência à palavra de Deus, porque isso é dever de todo homem. Se você não guarda a palavra de Deus, se você não obedece a Deus, você irá para o castigo eterno, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até vendas escondidas. Nós sabemos que depois da nossa morte segue-se o juízo, é imediato, ou vai para descanso, a gozo eterno, ou morte eterna, não tem saída. Deus é amor, amor é a essência do caráter de Deus. Deus nos criou para contemplar a sua criação e um dia irmos morar com Ele. Mas eu quero falar primeiro o que não é propósito de vida. Quando nós tratamos somente de nós, do eu, se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus nos recomendou isso. Devemos pensar nos nossos irmãos, não só em nós, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus, ele se esvaziou da sua glória, que nós, para fazer a vontade do Pai. Não foi a dele, foi a do Pai. Jesus veio para trazer a graça salvadora. Ele veio resolver o problema do pecado da humanidade. Ele foi àquela cruz com muito sofrimento, mas em nenhum momento ele se desviou do propósito do Pai. Devemos pensar também nos outros, fazer o ide, aquilo que Deus nos comissionou, pregar a palavra de Deus, que tudo começa com a palavra de Deus. Não há salvação sem as pessoas ouvirem a palavra de Deus, que abre o caminho para o Espírito Santo fazer a regeneradora, o novo nascimento, para que haja fé, arrependimento, justificação, adoção, santificação e glorificação, que é a ordem de salvação, ordem de saúde. Mas também o que não é propósito de vida é bens materiais. Tem muitos que lutam só por isso, só pelo ter. A palavra de Deus diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. A palavra de Deus fala que tinha um homem que ele tinha muitos celeiros, ele produziu muito. Ele agora, quando destruiu os celeiros e construiu os maiores, e ele reconstrói muito produto, e então diz: que direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele colocou a vida dele nos bens materiais que ele tinha. Mas Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nós passamos pouco tempo aqui neste mundo, nós somos peregrinos, estamos de passagem, mas a nossa vida é na eternidade. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo para nós que há uma continuidade de vida para aqueles que creem em Jesus Cristo.
A morte não é o fim, o contrário. Quando morremos há uma continuidade de vida para quem crê em Jesus Cristo. A morte é para aqueles que não creem em Jesus, que a morte é eterna, é o sofrimento eterno. Então, o que não é propósito de vida? Pensar somente nos bens materiais, somente isso. Ou então pensar nos prazeres. Nas riquezas, tesouro. Vamos lembrar, por exemplo, de Moisés. Ele tinha toda a oportunidade do mundo de desfrutar dos prazeres mundanos, que ele foi criado numa corte, mas ele preferiu ir para o seu povo, que era um povo humilde. Também não se trata de conquistas pessoais. Lá no judaísmo, naquela época do Antigo Testamento, dizer que tinha riqueza naquela época era como se fossem pessoas abençoadas, que Deus abençoava aqueles que tinham riqueza porque Deus tinha abençoado. Mas também não se trata de glória de homens. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e façamos nele morada. Nós somos o templo, morada do Espírito Santo, meus irmãos. A glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Não tem coisa maior do que isso. Não é fama, poder, riqueza, porque quando nós morremos, nada levamos, apenas a alma. Só levamos uma coisa quando morremos, a alma. Porque o corpo é do pó da terra. O espírito volta para Deus, não fica vagando, não há reencarnação, não há purgatório. Você não há intercessão após a morte, alguém interceder porque já morreu, pela alma que já morreu, ela já está no lugar de sofrimento ou gozo eterno. São verdades absolutas da Bíblia. Mas agora vamos falar o que é propósito de vida. É amar e servir a Deus. Jesus, quando esteve entre nós, lá na Torá, tinha 613 mais 10 mandamentos, 613 mandamentos nos primeiros 5 livros da Bíblia. Jesus disse que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque obedecer isso era muito complicado. Ninguém obedecia à lei, ninguém. E a lei não leva ninguém para a salvação. A lei servia de aio, de tutor para chegar até Jesus. Mas Jesus, ele transforma esses 613 em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses mandamentos dependem todas as leis dos profetas. A lei dos profetas. Mas o propósito de vida é amar e servir aos demais. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeiro homem, primeiro Adão, ele pecou, e com isso veio o pecado na humanidade, porque ele pecou antes de ter filhos. Todos nós, sem exceção, nascemos pecadores. Uma criança nasce pecadora, pecado herdado. É evidente que ela só tem consciência do pecado. Quando ela tem consciência do pecado, ela precisa ser regenerada. Mas o fato é que, quando Jesus veio em resgate de muitos, ele é o segundo Adão. Jesus deu um exemplo muito forte para nós, o exemplo da humildade. Quando ele estava na última Páscoa, ele transforma a Páscoa em ceia do Senhor. Ele lava os pés dos apóstolos para mostrar, para dar o exemplo, como nós devemos seguir essa caminhada de fé com humildade, com muita lealdade para com o Senhor Jesus. Mas também o propósito de vida é buscar o favor de Deus.
Ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você leva uma vida carnal, uma vida no pecado, essa vida não agrada a Deus. Porque aqueles que foram regenerados, o Espírito Santo, ele mortificou o pecado, a vida. Então nós, quando recebemos o Espírito Santo, nosso pecado agora é acidental. O cristão não vive mais pecando. Pecado deliberado não existe mais para o cristão verdadeiro. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega o Evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema, maldito. Nós temos muitas doutrinas, muitas seitas, colocando livros acima da Bíblia. Se não ler o livro X ou Y, você não tem salvação. A palavra de Deus foi encerrada, está fechada. Aqui não se entra mais, não se acrescenta nada e nem tira. Ela é inerrante. Então não tem que você buscar outros livros de profetizas, de falsas doutrinas, que só levam ao caminho da perdição. Esta é a palavra que está fechada. Busca essa palavra. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que não estamos aqui por acaso. Temos um propósito. Deus nos criou. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz em nosso favor, quando nós entendemos que existe um lugar de sofrimento e um lugar de gozo eterno, nós temos um propósito nesta vida, que é um dia estar com Jesus frente a frente por toda a eternidade. Esse é o maior propósito que o homem pode ter nesta vida. Se você morresse hoje, que legado deixaria? Qual o legado? O que é que você fez? Você deixou dinheiro? De repente os seus herdeiros vão usar esse dinheiro rapidamente. Que legado você deixou? Você fez alguma coisa para Deus? Você pregou a palavra de Deus como Jesus mandou, nos comissionou a fazer o ID? Você fez isso que Ele pediu, que Ele ordenou? Na verdade Ele não pediu, Ele ordenou. É mandado divino, é obrigação nossa. O que você fez para Ele? Você construiu algum altar para Deus? O texto diz que haverá um juízo. Nada ficará escondido aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que todos darão contas, até o mar prestará contas de tudo. Entregará a todos aqueles que lá morreram e não foram encontrados, estão dentro do mar, todos. Se você precisa reorientar a sua vida sobre as coisas que realmente importam, não há melhor momento do que fazer agora. Reoriente a sua vida, o tempo que lhe resta. Volte-se para Deus, faça aquilo que agrada ao Senhor, obedeça a palavra de Deus, viva a vida de comunhão com o Senhor Jesus, porque depois da morte segue-se o juízo, meus irmãos, como diz o texto bíblico. Busque a Deus enquanto há tempo. A minha oração é que você possa usufruir, desfrutar esse grande amor que Deus mandou seu Filho para morrer em nosso lugar, trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação, e que nós podemos usufruir dessa graça pela fé e ter a salvação e a vida eterna. Esse é o maior propósito.
que podemos ter nessa vida. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero mais uma vez orar. Eu convido aos amados irmãos para fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Vamos falar com Deus. Senhor, nossa gratidão por mais esse momento que podemos ouvir a Tua palavra, essa palavra forte, meu Pai, que nos edifica, nos fortalece, nos revigora, nos instrui, nos dá ânimo, Senhor, e nos exorta para andarmos em retidão e comunhão com o Senhor. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém.